O Thérèse já é bem diferente. Ele também vai narrar os acontecimentos principais da vida da Santa Teresinha, mas fará isso de modo bem mais experimental. Ele conta a história da Thérèse Martin, uma garota francesa que tinha o sonho de virar freira carmelita. Duas das suas irmãs já eram freiras, ela tinha quase que uma obsessão em se tornar carmelita. Depois que ela entra na ordem, ela fica doente e mantém um diário, mantém um caderno com várias anotações que depois transformaram em livros que revelam uma perspectiva, uma visão muito delicada, muito simples, porém impiedosa da vida. Ela também morreu muito jovem e foi canonizada algumas décadas após a sua morte. Diferente do Henry King, que vai ter ali um estilo bem clássico, o Cavalier tem uma proposta bem experimental nessa obra. Além do longa praticamente não ter cenários, ele tem ali um fundo cinza em que móveis são colocados a depender da cena que ele está encenando, além de ter esse aspecto teatral quase assumido, a decupagem e a dinâmica da ação, das ações em cena é bem bressoniana. A posição de cada ator e os seus gestos são muito rigorosos. O diretor também usa muitos closes e planos detalhes para se focar nessas ações. Ele tem muito daquela tatilidade do Bresson que o Deleuze comenta bastante em várias cenas. O que conecta os espaços vazios são esses closes, são esses detalhes. A atuação não é tão bressoniana assim, é um pouco mais natural, mas ainda assim é uma atuação mais marcada, a oratória é um pouco mais marcada, algumas frases possuem um efeito ali bem marcante, e assim como nos filmes do Bresson, é um trabalho com muitas elipses, com muitos fragmentos de cenas e fragmentos de imagens. Outra coisa bem interessante é que o diretor também quebra algumas regras, entre aspas, de decupagem e montagem. Ele quebra, por exemplo, o eixo várias vezes. Ele usa fades de modo bastante repetitivo. Às vezes corta para um mesmo personagem apenas usando fades. Em uma conversa específica entre a Thérèse e o seu pai, você escuta a voz dos personagens, mas em cena eles não falam nada. Então, além de ter esse rigor bressoniano, ele possui também um aspecto mais radical na decupagem e na montagem, que remete um pouco até a um trabalho como o Paixão de Joana d'Arc do Dreyer, ao modo como o Dreyer usava essas subversões, usava a quebra de eixo, usava aquela montagem em que os planos e contraplanos nunca dialogavam para representar uma relação quase irreal da protagonista com aquele meio. Uma relação que estava ali, no caso do Dreyer, sendo afetada pelo êxtase santo da Joana d'Arc. No caso do Thérèse, as escolhas, desde a questão mais teatral, dos cenários, até os closes, me parece, representam muito bem um elemento asceta bastante relevante no cotidiano e no discurso da Teresinha. E também da própria Ordem das Carmelitas, que literalmente vivem enclausuradas. Uma coisa que essa santa defende muito nos seus escritos é uma relação muito simples e muito prática com tudo. E como esse filme não irá mostrar nada de sobrenatural, até porque foi só após a morte dela que vários milagres foram atribuídos à sua figura,
como ele não mostra nada evidentemente místico, como as visões da Bernadette, ele se foca em representar esse cotidiano de modo asceta, o que já torna essas ações místicas de algum modo. Todas as cenas do filme, por se passarem nesse ambiente teatral e por darem muito valor a esses gestos e ações, já passam uma sensação muito solene, já passam uma sensação de que o cotidiano por si é sagrado. A atriz também consegue passar um tom mais dramático em algumas falas, principalmente quando reflete sobre a sua vida religiosa, mas nunca é algo que soa, digamos, erudito. É sempre uma reflexão que passa por essa inocência e simplicidade. E mesmo quando ela fala de coisas mais pesadas ou dramáticas, existe ali uma leveza no tom da voz dela que é muito específico e que de fato lembra as coisas que a própria santa escreveu. Eu já li um dos principais livros dela e é bem interessante como ela consegue escrever de um jeito simples, mas tratando de temas muito profundos e transcendentes. Então, o Thérèse é um ótimo exemplo de um longa que vai narrar a vida de uma santa, ou pelo menos vai narrar ali momentos principais dessa vida a partir dessa abordagem formal muito mais particular que vai para um lado mais experimental e remete ao Bresson, remete ao Dreyer.